Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado, e lhes disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, vou atrás dele e dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disto, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, porém não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, e olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: venha aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Louvado seja Deus por este texto, e que o Senhor fale aos nossos corações. Mas, irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração a dividir com a igreja nessa noite é enfrentando gigantes. Antes de falar propriamente do texto, permita-me compartilhar alguns hinos do cantor cristão. Mais uma vez eu digo para os irmãos, se eu fosse um bom cantor, eu já faria isso daqui mesmo. Mas vocês conhecem aquele cântico, A Deus demos glória? Com grande fervor? É um hino bonito? Lindo. Não vamos cantar. Vocês conhecem aquele cântico, Quer estar aos pés da cruz? Lindo esse hino, não é? Muito bonito. Você conhece aquele hino que diz assim: ó, não consista as tristezas do teu coração? Conhece esse hino? É um hino bonito. Você conhece aquele cântico, Aviva no Senhor, eis a nossa petição, acende o fogo dos altos céus? Conhece esse cântico? Ele é bonito. E você conhece aquele cântico, que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz? Conhece esse cântico? Lindo esses cânticos, né? Tem outros que eu não conheço, que foi escrito pela mesma autora. Quem escreveu estes cânticos, queridos, foi Fanny Crosby. No primeiro momento, nós, tá, tudo bem, que bom, uma boa compositora. Só que Fanny Crosby, com 6 semanas de vida, ela ficou cega. 6 semanas de vida, ela ficou cega. E Fanny Crosby, mesmo cega, se você perceber nas letras dos seus cânticos, todas elas demonstram a alegria e segurança de estar na presença do Senhor e dizer o quanto o Senhor a satisfaz e a faz feliz. Fanny Crosby, inclusive, queridos, eu estava lendo a biografia dela, e até ontem na reunião de liderança eu falei que ela compôs 2.000 cânticos e a maioria deles ela sabia de cor. Mas hoje eu, revisando essa literatura, eu descobri que ela compôs 8.000 cânticos e 2.000 ela sabia de cor. E ela também sabia o Novo Testamento todo de cor. Os irmãos conhecem o livro de Judas, o mais pequenininho, ou de Filemão, do Novo Testamento. Os irmãos sabem de cor? Nem eu. Ela sabia o Novo Testamento todo de cor. E é interessante, queridos, que uma vez ela foi perguntada por um jornalista sobre como, com esta dificuldade de ser cega, como ela tinha essa capacidade de compor tantos cânticos e até mesmo de saber o Novo Testamento de cor. Então ela disse assim: olha,
Os desafios que nos aparecem diante de nós, os desafios que aparecem nas nossas vidas, são desafios que precisam ser enfrentados e vencidos. Percebe por que o tema da mensagem? Enfrentados e vencidos. Olhando para esse texto de 1 Samuel capítulo 17, nós identificamos quantos inimigos, quantos eram os inimigos que Davi aqui enfrentou. Quantos você consegue enumerar, igreja? Diante do que nós lemos aqui na narrativa. Quantos? Um gigante? 3? O urso, o leão e o gigante. Muito bem. O irmão dele? Quem mais? O pai dele? O pai dele não. Olha, queridos, eu não tinha contado o leão e o urso, mas o irmão tinha contado. Encontrei o gigante e encontrei mais outros 2 gigantes, outros 2 inimigos que já falarei a vocês. Mas observe que tem um fato. O primeiro inimigo o qual Davi se depara, ele é um gigante filisteu. Se você olhar aqui a partir do verso 4 ao 7, vamos, na NVI ainda diz até as medidas já mudadas para os centímetros, para os metros, melhor dizendo. Mas no 4 vai dizer assim: um guerreiro chamado Golias, era um homem de Gate, veio do acampamento dos filisteus e tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Um homem de 3 metros, podemos assim dizer, para arredondar. Sabe quantos metros em média tinha um judeu? 1,55 a 1,65, baixinho. A maioria das mulheres tem esse tamanho também, de 1,55 a 1,65, pelo menos no contexto brasileiro. E aí veja só que interessante, se a gente comparar o tamanho de Davi com o tamanho de Golias, Golias dá 2. Mas Golias, além de ter tudo isso de tamanho, tem algumas outras coisas aqui também que vão enaltecer a vitória de Davi. Porque vai dizer que ele tinha um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Imagine uma armadura que pese 70 quilos. Um saco de cimento, que já é difícil de carregar, pesa 50 quilos. Então você imagina um homem vestido com um saco de cimento e 4 de arroz, para dar 70 quilos. E além disso, veja só que interessante, nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Só a ponta da lança dele tinha 7,2 kg. Está aqui o inimigo. Mas esse inimigo, ele chegou para Israel e propôs um desafio. Israel vivia em guerra contra os filisteus. E um dia eles estão ali no campo da batalha. E então Golias fala o seguinte: olha, para que a gente vai entrar em guerra? Para que a gente vai matar um monte de pessoas? Vamos fazer o seguinte: eu vou lutar. Vocês escolhem um homem aí de Israel para vir lutar comigo. Quem ganhar a batalha, o povo domina sobre o outro. Por exemplo, se eu ganhar, os filisteus vão dominar sobre Israel. Se Israel ganhar, vai dominar sobre os filisteus. E durante 40 dias,
Esse gigante chegava lá de manhã e de noite e falava assim: tem alguém aí para vir lutar comigo? Vou só parafrasear nas falas dos dias de hoje. Tem algum homem aí para vir lutar comigo? De manhã e à tarde. Os israelitas acordavam com essa afronta: tem homem aí para lutar comigo? E eles iam dormir com essa frase também: tem homem aí para lutar comigo? E o Golias ainda dava uma corridinha para cima dos israelitas. Sabe o que eles faziam? Corriam de medo. E aí, queridos, veja só, quem deveria ir para essa batalha? Quem era o representante de Israel? Saul. E eu acredito que você conhece um pouquinho da história de Saul. Saul era o homem mais alto de Israel, que o judeu chegava a bater aqui, ó, nos braços dele, de tão alto que ele era. Saul deveria falar: tudo bem, eu vou lá, sou representante de Israel, eu vou lutar com esse homem. Mas Saul ficou escondidinho lá, ficou durante 40 dias. E mesmo com essa proposta, os israelitas olhavam um para o outro: oh, isso não é comigo, não quero isso não, quero viver uma vida simples. Então, queridos, nós vemos aqui que existia um inimigo que estava oprimindo Israel. Não apenas o Golias, mas os filisteus eram inimigos de Israel. E os filisteus estavam afrontando o povo de Deus. E Davi, ele era um israelita. Davi era considerado como o povo de Deus. Então nós vemos aqui que o primeiro inimigo de Davi realmente é o império do mal. É aquele que está afrontando o exército do Deus vivo. Não pense agora na figura do Golias, mas pense na figura de uma nação. A nação filistia está oprimindo então a nação de Israel. O primeiro inimigo de Davi é o inimigo do povo de Deus. E aí, contextualizando, nós vivemos dias, queridos, onde pessoas têm se levantado contra o povo de Deus. Hoje o fato de em muitos lugares você dizer que é cristão, você é taxado de muitas coisas. Cristão já foi taxado de tantas coisas na história, queridos. Cristão já foi tratado como pessoa ignorante, como pessoa alienada. Cristão já, nesse momento, tem sido tratado como homofóbico. Cristão tem sido tratado como aqueles que impedem o avanço da nossa cultura. Cristão tem sido aquele que tem sido inimigo para que o Estado tome conta das famílias, que não deixe mais as famílias ao cuidado dos pais. Então dizer hoje que é cristão, de fato vivemos um tempo muito difícil. E principalmente pastor. Qual que é a ideia hoje? Pastor é tudo ladrão. Percebe, queridos, que nós vivemos em um tempo onde muitos inimigos têm se levantado contra o povo do Senhor. Como nesta ocasião, os inimigos aqui se levantaram contra o povo de Deus. Mas vamos pensar aqui, como é que Davi conseguiu ter vitória sobre este primeiro inimigo, que era a nação filistia, a nação inimiga do povo de Deus. Ele conseguiu vencer se colocando à disposição. Olha só o que ele diz no verso 32, depois de ele tomar conhecimento da causa, Davi diz para Saul assim: olha, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Veja, queridos, que para vencer este inimigo que tem se colocado diante de Davi, ele se coloca à disposição. Estão afrontando o povo de Deus,
então eu vou me colocar à disposição para ser um instrumento do Senhor, para livrar o povo do Senhor dessas pessoas que estão então colocando pressão sobre o povo dele. E imagine, queridos, a cena: é um garoto de 17 anos, ruivinho. Não sei se você sabe, mas os ruivos representam 1% da população. Então é raro nós vermos alguns ruivos. E aí esse rapaz ruivinho, de boa aparência, eu fico imaginando como os ruivos que conheço, com o rosto cheio de sarda, talvez com os lábios queimados e rachados, ele chegando para o rei de Israel, aquele homem grande, dizendo assim: escuta aqui, rei, ninguém precisa ficar com medo não, ninguém precisa ter medo desse filisteu não, porque esse teu servo aqui irá lutar com esse gigante. O sábio, quando olha para ele, fala assim: de jeito nenhum, garoto, você é um garoto, você é um menino. E esse gigante aí, além dessa força toda dele, desse tamanho todo dele, ainda ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você, garoto, quem é você? Mas Davi é aquele que fala assim: eu vou ser aquele que vai mudar a história do povo de Deus. Queridos, trazendo isso para o nosso contexto, por mais que o momento atual da nossa sociedade se volte contra nós cristãos, nós servos do Senhor, nós não devemos ficar com medo e ficarmos entrincheirados ou fugindo da situação. Nós devemos ser aqueles que vão dizer assim: nós vamos enfrentar esses gigantes que estão aí diante de nós, nós vamos nos colocar à disposição, nós vamos ser aquelas pessoas que têm coragem de falar do amor de Deus para as pessoas, para que elas então sejam alcançadas pelo Evangelho e tenham a sua vida transformada. Davi, ele não se coloca aqui na posição da defensiva, mas ele se coloca na posição de ativo. Ele se dispõe e diz assim: eu vou ser o instrumento de Deus que vai mudar essa situação do povo de Deus. E assim precisamos ser nós também, queridos. Hoje nós vemos muitos cristãos evangélicos sem domissos, que não se posicionam, que não querem dizer que são cristãos para que não sofram nenhuma afronta. Nós vemos inclusive cristãos evangélicos não se colocando à disposição de abençoar aqueles que estão sofrendo. Nós vivemos um tempo de letargia, querido, mas Deus não nos chamou para a letargia. Deus nos chamou para sermos instrumento dEle, para abençoar vidas e pessoas. E esses inimigos cairão por terra quando nós dissermos para Deus: me usa, Deus, para o louvor da tua glória. E Deus vai te usar. Mas pastor, eu sou tão pequenininho, sou tão fraquinho. Veja o Davi e veja o Golias. E Deus usou Davi para que a glória não fosse dada a Davi, mas para que a glória fosse dada a Deus, porque quem faz é Deus. Você só se coloque à disposição, porque é Deus que fará através da sua vida, meu irmão. Mas existe um outro inimigo aqui de Davi, o inimigo que a nossa irmã Maria que já adiantou, que é o seu irmão. O pai de Davi mandou Davi lá levar uns queijos, levar uma comida lá para os exércitos. E o pai de Davi falou para Davi: Davi, é o seguinte, você vai lá e também busca saber notícias dos seus irmãos. Veja lá como eles estão. Davi, obediente ao seu pai, vai, leva os suprimentos. E aí ele vê todo aquele alvoroço. Aí ele chega em um dos soldados e pergunta: o que está acontecendo? E os soldados relatam. E Davi pergunta assim: qual que é o prêmio disso tudo? E os soldados relatam. Aí vem o irmão de Davi, que vê Davi, o seu irmão mais velho. E olha só, queridos, trata Davi de cachorro para baixo. Verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, o viu falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou:
Davi estava falando com quem? Com soldados. Davi estava num lugar público. E o irmão dele fala assim com ele: por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui, moleque? Você é um moleque. Você é um garoto. Você não devia estar aqui falando com os soldados. E ele ainda despreza assim, fala assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Em outras palavras, o irmão está falando assim: ei, você é só pastorzinho de ovelha. Você não é soldado. Aquela bicharia de ovelha lá, com quem que você deixou? Desprezando inclusive o trabalho de Davi. E o irmão ainda continua: eu sei que você é presunçoso. Eu sei que você é mau. Eu sei que você gosta de sangue. Que você só veio aqui para ver a batalha. Você só veio aqui para ver as pessoas morrerem. Olha como o seu coração é mau, Davi. E ele diz justamente isso: seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. Escurraçou Davi. Perceba que ele não faz uma crítica positiva. De positiva não tem nada essa crítica. Então, queridos, algumas coisas que eu fico pensando e aplicando para a minha vida é justamente pensar isso, que um inimigo que nós enfrentamos diariamente são as críticas, e as críticas destrutivas. E tem muitas pessoas que vêm com o discurso de que, olha, tem uma crítica construtiva para te fazer, e na verdade não constrói nada. O objetivo dela é simplesmente te colocar de cachorro para baixo. E aí ela assim: não, estou fazendo uma crítica construtiva. O que foi construído aqui em Davi? Que coisa boa que ele falou de Davi. Que conselho amável que ele deu para Davi? Nenhum. E sabe o que eu imagino que mais tenha doído? É de ter vindo do irmão, de alguém da própria família. E olha só, ter exposto o irmão publicamente, isso é vexatório. E às vezes, queridos, nós vamos sofrer críticas, e críticas nada construtivas, críticas destrutivas, e muitas vezes essas críticas virão de dentro da própria casa. Eu só posso te dizer de mim mesmo, aprendi isso no CR, então por isso que eu uso os meus exemplos. Mas eu me lembro, irmãos, que assim que me converti, o primeiro da minha família me converter, olha só, eu passava um dobrado com a minha família para dar bom testemunho. Se os meus irmãos me vissem conversar com alguém de má reputação, isso é porque vai na igreja, isso porque é crente. Quantas vezes o meu irmão brigando com a minha irmã, e ali então eu vou intervir tentando promover a paz, e aí os irmãos viram: isso é porque vai na igreja. Quantas vezes eu não ouvi dizer que o que eu estava vivendo ali com Cristo era fogo de palha, e que logo ia passar. E para a glória de Deus, já faz 26 anos que estou nessa caminhada, e quero continuar nessa caminhada, até que Jesus volte, ou então até que o Senhor me recolha, porque essa vida maravilhosa que Deus me deu, é algo que eu não abro mão, porque essa vida maravilhosa que Deus me deu, nada neste mundo pode me dar. E aí, queridos, veja só, dói quando as críticas vêm de dentro de casa. Era o inimigo que Davi estava ali enfrentando. Mas como ele venceu este inimigo? Simplesmente ignorando. Veja só o verso 29 e 30. E disse Davi: que fiz agora? Não posso nem conversar. Então se virou para o outro lado. Não é isso que diz o texto?
se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa para os homens e responderam como antes. Perceba, queridos, que nós vencemos o inimigo não dando voz ao inimigo, mas simplesmente ignorando o inimigo. Porque tem pessoas que através das palavras vão querer paralisar a sua vida. Tem pessoas que através das palavras vão querer machucar a sua vida com profundidade. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente permite que essas palavras nos machuquem e nós ficamos remoendo. E a outra pessoa, ela está dormindo tranquila. Ai, mas aquela pessoa me falou isso, aquela pessoa me falou isso. E nós ficamos lá remoendo. E a outra pessoa lá tranquila. Não permita que os seus inimigos venham querer te paralisar os sonhos que Deus te deu. Não venha permitir que as palavras da pessoa venham impedir que você avance, de que você experimente as coisas do Altíssimo para a sua vida. Davi, ele não permitiu, ele simplesmente ignorou o irmão e continuou. É uma das formas de nós vencermos esse inimigo da crítica, simplesmente a ignorando. Porque, querido, saiba de uma coisa: se você tem a presunção de querer agradar todo mundo, você está terrivelmente enganado. Diz o ditado popular que até Jesus não agradou a todos. Não é verdade? E olha só, pessoas do convívio íntimo de Jesus, como Judas o traiu, como Pedro o negou, como Tomé que o duvidou. E Jesus sabia que isso ia acontecer? Lógico que sabia. Mas ele não ficou parado diante desses desafios, mas ele continuou prosseguindo. Há um terceiro inimigo aqui também que identifico, que são aqueles homens que querem impedir os sonhos de Deus para as nossas vidas. Neste caso aqui, foi o rei Saul, um inimigo de Davi. Porque veja só, Davi coragem ele tinha, ele já sabia, não, lutar com esse gigante eu vou, eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. Agora, o que eu vou ganhar com isso? Por isso que ele estava perguntando. E aí, então, ele recebe a seguinte... Ele recebe... Qual que era a proposta? Quem ganhar, quem derrotar esse gigante, ó, vai casar com a filha do rei. Quem derrotar esse gigante, vai também aqui ter a sua família isentada de imposto pro resto da vida. Davi falou assim, ixi, tô dentro. Além de derrubar o inimigo do povo de Deus, eu ainda vou me dar bem. E aí chega o pastor Saul, fica tranquilo, ó, eu vou. E aí Saul fala assim, você não pode ir, garoto, você é apenas um menino. Verso 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar. Olha, vamos só pensar nessa palavra um pouquinho. Você não tem condições de lutar. Imagine, queridos, você disposto a fazer um projeto, realizar uma coisa para o louvor da glória de Deus. Olha, a partir de hoje eu estou querendo todas as semanas ir num asilo e falar para aquelas pessoas o quanto Deus as ama. E aí alguém que seja significativo, que tenha um status, olhe para você com deboche e diga assim, você não tem condições de fazer isso. Como é que você se sentiria? Alguém que você tem admiração? Alguém que aparenta saber mais do que você? E dizer para você, nem vai, porque não adianta só a sua disposição, você não vai ter condições de fazer isso. Eu já vi pessoas por menos deixar de realizar os planos de Deus para a vida dela, porque alguém em algum momento matou esse sonho, dizendo para ela que ela não era capaz. E aí, veja só que interessante, ele ainda diz mais algumas coisas para Davi. Sabe, Davi, você é um rapaz, comparado com Golias, você não é nada. Irmãos, uma das coisas que mais nos machuca são as comparações.
Vou usar uma comparação bem boba. Ah, minha mãe cozinha melhor que você, esposa. As irmãs não se incomodam com isso? Não? Puxa vida. Eu faço melhor do que a Ivone. A gente falou que cozinha melhor que a Ivone. Mas, por exemplo, o marido chega para a mulher e fala assim: minha mãe fazia isso para mim. Amanda, por que essa revolta, Amanda? Você nem marido tem, e assim você não vai arrumar, querida. Mas, só uma comparação boba, mas percebe o quanto isso machuca e fere? Ou então até mesmo as mulheres chegam para os maridos e falam assim: você é igual ao seu pai. E aí, se o seu pai, e normalmente quando fala isso é por causa do defeito do pai, não por causa da qualidade do pai, não é? Isso fere, isso machuca, isso desanima. Nós enfrentamos, queridos, esses inimigos constantemente, que querem impedir que os sonhos de Deus se concretizem em nossas vidas. E vamos pensar uma coisa assim, queridos, pensar na nossa realidade, ainda mais que nós estamos em um contexto de periferia. Quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas dizerem e menosprezarem o fato de nós morarmos na Zona Leste, e até a Zona Lost, né? A zona perdida. Quantas vezes, irmãos, na ZL, e sempre de uma forma pejorativa. Só contar uma experiência: o ensino médio, antigamente na minha época chamava segundo grau, eu estudei no ABC. E aí as pessoas iam me perguntar: morava em Santo André, do lado ali, né? O São Mateus, Santo André do lado. Aí as pessoas perguntavam para mim: onde é que você mora? Eu falava: no Vixe. Elas: no Vixe? Aonde que fica isso? Eu sou Mateus. Ela: Vixe, não falei? Mas só o fato, queridos, de que você dizer para as pessoas que moram na Zona Leste de São Paulo, infelizmente as pessoas já te olham com um olhar menor. E nós entendemos que isto, de uma certa forma, são pessoas que tentam impedir que nós podemos ser um instrumento usado para o louvor da glória de Deus e fazer com que o nome do Senhor se torne grande. E veja só, Davi fala aqui: você não tem condições, e você, comparado com Davi, você não é nada. O que Davi poderia ter feito? Virar das costas e ir embora, e ir para casa muito machucado. Mas sabe o que faz uma característica dos grandes homens de Deus? Sabe uma característica de todas aquelas pessoas que se tornam grandes, queridos? É a resiliência, é a resistência, de que por mais que a vida lhe bata, por mais que as portas se fechem, você se levanta e continua nessa caminhada. Saiba, queridos, há uma frase no meio comercial que é muito interessante, que vai dizer assim, que para que você chegue no sucesso não existe elevador. Você vai ter que subir um degrau de cada vez, e cada degrau é uma grande dificuldade que você vai ter que enfrentar. E pessoas de sucesso, grandes homens de Deus, podem ter certeza, vão passar por muitas resistências. E fique firme naquele versículo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então persevere, querido. Não dê ouvidos àqueles que querem realmente impedir que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Glória a Deus. E por último, o inimigo, aqui de destaque, o gigante. O gigante Golias. E aí esse gigante, Davi vai lá, com um cajado na mão, uma tiradeira, outras 4 pedras ali no bornal, está lá,
Vem para cima, gigante. Irmãos, a Bíblia tem um senso de humor muito grande. Vem para cima, gigante, aquele gigante. O que é isso? É isso que Israel me apresenta? E aí o Golias fala assim, veja só, verso 44. E disse, perdão, né, o 44. Verso 42. Olhou para Davi com desprezo e viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi, por acaso eu sou um cão? Vou usar outra expressão, por acaso sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocou seus deuses e disse, venha a mim, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Queridos, fica imaginando esse garoto? Pode vir, Golias. E o Golias, ô moleque, você está achando que eu sou algum cachorro para você vir com pau e pedra? Sério mesmo que você quer lutar comigo? Garoto, se você vir para cima de mim. E aí, irmãos, pensa nisso. Um gigante. Vem aqui, Rose. Vem aqui, Rose. Fica aí paradinha. Imagina o Davi e o Golias. Ei, você é do andar de baixo. Boa. Você acha que eu sou algum cachorro para você vir lutar comigo com pau e pedra? Vai dar nem pro cheiro. Eu vou te matar e vou jogar sua carne assim para as aves do céu comer. Pode ser, cara. Obrigado. Percebe, queridos? Olha aqui a cena. E aí o gigante dá um passo. E diz o texto que o Davi não se intimidou. Pelo contrário, ele correu para cima. Ele foi para cima dele. O Golias deu um passo, o Davi já correu. Com o pai com a pedra na mão, nem sei onde eu consigo correr com aquele cajado. Mas ele correu. E foi uma só. E o gigante, pum. Queridos, eu fico imaginando esta cena dos gigantes que se levantam contra as nossas vidas. E aí tem uma frase, eu não gosto desses chavões evangélicos, mas eu vou usar um que elucida muito bem este momento. Chavão evangélico que diz assim: não ore para o tamanho dos seus problemas, mas ore para o tamanho do seu Deus. Sabe por que Davi derrotou o gigante? Porque o olho de Davi não estava no gigante. O olho de Davi estava no Deus que é maior que o gigante. Veja, queridos, que a palavra do Senhor diz para que nós devemos andar por fé e não por vista. Os nossos olhos não têm que estar fixados nos gigantes que se apresentam diariamente contra nós, mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor Deus Todo-Poderoso, como Jeosafá que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, quando ele diz assim: Senhor, está vindo 3 grandes nações contra mim, Senhor, porém em nós não há força, todavia os nossos olhos estão postos em Ti. E quando se fixa os olhos no Senhor, nós vemos que aquele nosso gigante, diante do nosso problema, ele não é absolutamente nada. E aí eu quero ser aplicativo neste momento. Qual é o gigante, querido, que você tem enfrentado nesses dias? Muitas vezes o gigante pode ser um filho que está dando problema. Muitas vezes o gigante pode ser um relacionamento conjugal não muito bem elaborado. O gigante pode ser um diagnóstico. O gigante pode ser um chefe. O gigante pode ser
uma esposa que não quer se aproximar e se achegar a Cristo. Enfim, querido, você sabe qual é o seu gigante, mas eu quero que você saiba de uma coisa: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades do ar. Portanto, não olhe para o lugar errado, não olhe para os seus problemas, mas olhe para a vitória que o teu Deus tem para te dar. Glória a Deus. Glória a Deus. E irmãos, agora quero confessar e abrir meu coração. Os irmãos bem sabem que a gente prega no domingo, mas no outro a gente já começa, a partir da segunda-feira, já começa a pensar na próxima mensagem. E eu falei semana passada com os irmãos que estavam aqui numa série de mensagens falando de chamados de Deus. E aí essa semana eu pensei no chamado de Daniel, escrevi o chamado de Daniel, fiz um esboço, falei, olha, o esboço está bom, mas essa palavra não ardeu meu coração. Já sei, vou falar do chamado de Moisés. Li o texto, pesquisei, fiz um bom esboço, mas não falou no meu coração. Ontem à noite a Gabi me mandou uma mensagem: pastor, qual que é o tema de amanhã? Eu falei: Gabi, não sei, tem 3 textos aqui, mas não sei qual deles vou falar. Não é isso, Gabi? O que é isso? Ok, falo muito. Acho que é isso. E olha só, irmãos, porque os irmãos sabem, e aí já dividi com alguns irmãos, né, principalmente os irmãos da intercessão, mas agora deixa eu dividir aqui com toda a igreja, também uma experiência que nós temos vivido, e para nós tem sido um gigante, mas para a glória de Deus, nós temos visto Deus colocar esses gigantes que estão se levantando dia após dia por terra. Então, para quem não sabe, para que os irmãos saibam, meu pai foi diagnosticado com um tumor no intestino. O intestino do meu pai está 100% obstruído. Ele fez uma primeira biópsia e deu como benigno. E aí, a minha irmã foi conversar com o médico falou assim: olha, quando o médico fez a cirurgia, o médico disse assim para minha irmã: olha, a gente vai mandar para biópsia, mas pelo aspecto é maligno. E aí veio, né, aquela preocupação, o primeiro gigante, e nós orando. E eu sei que os irmãos da intercessão e a igreja também orando. Aí veio o primeiro resultado da biópsia, positivo. O médico pegou o resultado e falou assim: está errado, vamos mandar fazer outra biópsia. Chegou o resultado da segunda biópsia, benigno. E aí, mas o médico ainda falou assim: ó, mas nós vamos fazer a cirurgia, conforme o estado que tiver, a gente vai abrir e fechar, porque seu pai tem 79 anos de idade. E para a glória de Deus, meu pai passa pela cirurgia e o médico chega e diz assim: ó, a cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. E aí, queridos, a gente observa que dia após dia, Deus tem derrubado esses gigantes que têm se levantado contra nós. Sabemos que ainda há um processo, ainda há uma luta, ainda há uma recuperação, mas diante do que Deus já tem feito, eu vou ficar olhando para o tamanho do problema, eu vou ficar dando ouvido à voz do médico, eu vou ficar ouvindo a voz do Senhor, e o meu pai está na mão do Senhor. O Senhor vai fazer o que Ele quiser com o meu pai. Se o Senhor inclusive quiser levar o meu pai, glória a Deus por isso, porque meu pai tem Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador. E eu sei que se meu pai fechar os olhos aqui, Ele vai abrir os olhos na glória. Mas se Deus permitir que meu pai continue com mais alguns anos de vida, nós poderemos dar testemunho de dizermos que grandes coisas Deus fez por nós. Mesmo em meia luta, Deus tem derrubado os gigantes para a honra e para a glória do nome dEle. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que põe os gigantes por terra. E por último, irmãos, como conclusão desse texto, eu gostaria de citar um fato muito interessante, um fato que me chama muita atenção. Veja só o que diz o verso 38. Saul vestiu a Davi
com a sua própria túnica, e colocou-lhe uma armadura, e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica, e tentou andar, mas não estava acostumado com tudo aquilo. Lembra que eu falei do Saul? O homem mais alto? O judeu batia no ombro. Imagine Saul colocando a roupa dele no Davizinho. Olha, eu não sei, eu acho que o Giovanni é o mais alto da nossa igreja, mas o Giovanni não está. Roubaram a bicicleta dele, olha por aí. Isso! Imagine eu colocar minha roupa no Edílio. Não é? Oh, não foi sugestão minha, foi das leis. Mas imagine o Edílio tocar aqui com o meu terno, irmãos. Que coisa fina e chique. Ele vai conseguir tocar à vontademente. Não porque não chega a dar 2 do Edílio, mas meu braço é maior que o Edílio. Então vai atrapalhar. E aí o que eu fico pensando, Davi, ele olha para aqui e fala assim: Saul, obrigado por você ser tão generoso e dar sua roupa, mas essa roupa aqui não me serve. Se eu quero derrotar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, eu tenho que usar a roupa que eu estou acostumado, a roupa pelo qual Deus já me deu vitória em outras ocasiões, inclusive contra um leão e um urso. E Davi então não usa a arma, não usa a roupa de outro, mas ele usa aquilo que Deus deu à mão dele. O que eu trago e penso com isso, queridos? Não adianta eu querer cantar como os nossos irmãos aqui do Ministério de Adoração. Não adianta eu querer seguir carreira nesse ministério, porque não é a minha roupa, não é a minha arma. Não dá para eu ser um Vitor, um Anderson, um Edílio, um Rubem, um Estevão. Não dá, porque esta não é a minha roupa. Não é isso que Deus me deu. Não adianta eu querer usar a roupa da Aline quando cuida das crianças, ou da Luciana, daquelas das irmãs que trabalham ali com as crianças, porque essa não é a minha roupa. Essa roupa não serve em mim, não cabe em mim. Não que eu não gostaria que essas roupas coubessem, mas é porque Deus me deu algumas coisas diferentes. E aqui eu fico pensando, irmãos, nós temos que ser e usar, temos que ser nós mesmos e usar as armas que Deus nos dá, porque é as armas que Deus nos dá que Deus derruba gigante. Deus não vai derrubar o gigante você utilizando a arma que outro irmão usa. Deus vai derrubar o gigante quando você usar as armas o qual Ele tem te dado. E aí eu não sei, querido, qual é a arma que Deus tem te dado, mas cabe a você buscar no Senhor e perguntar a Deus: Deus, de que forma o Senhor quer que eu enfrente gigantes? Com qual arma? E Deus dando a você, revelando a você as armas dele. Não fuja da batalha, mas vá para cima. Não temos gigante, não temos críticas, não temos opositores, mas vai, porque a vitória está no nome do Senhor. Aleluia. Davi ele disse isso para Golias, e quero encerrar com esta frase: você vem a mim com espada e com lança e com dardos, verso 45, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Está aí o segredo, queridos, da vitória contra os nossos inimigos: ir no nome do Senhor.
porque no nome do Senhor nós somos mais do que vencedores para a glória de Deus Pai. Vamos orar, igreja? Jesus, amado. Fala muito, pastor. Coloque, meu querido irmão, neste momento a sua vida diante de Deus. Se você tem enfrentado algum gigante, coloque esse gigante diante do Senhor. Peça para Deus te ajudar a não fixar os seus olhos nesse gigante. Peça para Deus te ajudar a fixar os seus olhos nele. E um dos instrumentos de batalha que nós temos, uma arma espiritual que Deus nos dá, é justo essa que nós estamos utilizando neste momento, que é a oração. Então ore ao Senhor nessa hora e peça a Deus coragem, peça a Deus resiliência, peça a Deus ousadia e peça a Deus que no nome dele você alcance vitória sobre este inimigo. Coloque essa situação, coloque esse gigante diante do Senhor e coloque com a certeza que Deus tem todo o poder para colocá-lo por terra. E eu quero dirigir também a palavra a você que está aqui nessa noite, que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:37, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa vitória ela está na pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo, para que Ele nos conceda a vitória, Ele precisa habitar as nossas vidas, Ele precisa habitar nos nossos corações. Mas para que o Cristo vivo, Todo-Poderoso, habite no seu coração, habite na sua vida, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir entregar a sua vida a Ele, para que o Cristo vivo more em você e seja o Salvador da tua vida, o Salvador da tua alma, para que o Cristo vivo habite em você e você então consiga vencer gigantes, porque a palavra do Senhor também diz em 1 Coríntios 15:55 ou 58, que eu não me lembro agora, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, a vitória sobre os pecados, a vitória sobre as amarras do vício, a vitória sobre aquilo que nos afasta de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mais do que estar neste lugar, Ele quer estar no seu coração. Mas para isso, você precisa dizer para Ele: Jesus, nessa noite, eu quero abrir o meu coração para o Senhor, para que o Senhor entre e faça morada em mim. E Jesus fazendo morada nas nossas vidas, queridos, Ele vai colocar todas as coisas no lugar, e você então ficará satisfeito com a nova vida que Cristo Jesus te deu. Então faça essa oração, querido. Você que ainda não fez, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça uma oração agora aí, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e reine minha vida. Faça essa oração usando essas palavras, ou usando as suas palavras ao seu modo, mas o mais importante é que você não saia daqui nesta noite deste lugar sem antes fazer a sua oração de entrega. E se há alguém aqui nessa noite que fez pela primeira vez essa oração, convidando Jesus Cristo a entrar no seu coração, a entrar na sua vida, aí mesmo onde você está,
eu vou pedir que você levante uma de suas mãos, porque eu quero muito orar por você. Eu quero orar muito pela sua vida. Eu quero glorificar a Deus por essa sua decisão.